Nós, pelo fato de termos muito desses animais, os relatos de a gente ter, né, centenas e milhares desses animais na natureza, isso acaba atrasando um pouco a parte do cultivo, da criação. A gente não tinha necessidade de criar esses animais, né, há 500 anos atrás, né? O manejo ele já resolveu muita coisa, né? Mas agora não. Agora, de uns anos para cá, a gente se fala em criação de quelônios, né? Então, tem relatos que nos apontam que quando a gente começa a falar de quelônio, né, pulando um pouco aqui, na década de 60, né, já pensa falar em criação de quelônios, né, para reduzir o consumo, né, que vinha acontecendo um consumo descontrolado desse recurso alimentar, que vinha reduzindo bastante na natureza devido ao aumento das cidades, né, o aumento populacional das áreas urbanas, e a gente adotou, como eu vinha falando, esse hábito, né, dos indígenas, dos ribeirinhos, né, e esse aumento populacional também aumentou a demanda de pescado e também de quelônios, né. Mas antes da criação, a gente também tem um histórico da parte de manejo, né, que é muito importante, que é a base da quelonicultura hoje, da forma que a gente conhece, né. A gente talvez não estivesse falando sobre quelonicultura se a gente não tivesse feito um trabalho, os grupos de pesquisa, as instituições se preocupando, né, com a nossa população de quelônio e as nossas comunidades, principalmente as nossas comunidades. As comunidades rurais, né, que foi quem detectou a ausência, né, desse recurso alimentar no prato, né, no dia a dia. E aí começa a desenvolver técnicas de manejo, né, primeiro o ordenamento de como consumir, de como capturar, o ordenamento pesqueiro da região e a gente falar de quelonicultura hoje. Eles começam a observar os indígenas a consumir, eu vou chegar justamente no porquê da lei, fazendo esse panorama importante para a gente entender. Desembarque e ver, né, os indígenas consumindo quelônios, né, grandes quantidades de animais. Aquele animal grande, muita carne, né, muita gordura, muitos ovos. Tartaruga, ela coloca em média, né, de 120 a 150 ovos, mas ela pode chegar até 200, né? 250 ovos, tartaruga marinha e uma tartaruga de água doce, né? A Podocnemis expansa. Então eles se surpreendem com aquilo e começam a explorar também. A partir da chegada do colonizador, a exploração ela passa a ser mais intensa, porque eles veem um potencial muito grande de carne e óleo. Então começam a ter um abate muito grande desses animais, né? Há relatos, né, de Gaspar de Carvajal, né, do século XVI, de grandes currais, né, que os indígenas faziam, né, para estocar, eram estocados para alimentação ao longo do ano. Sabe que tem uma época que é fácil de capturar. Então, eles faziam os currais, mantinham esses animais para alimentação, né, mas na época do Brasil colônia, quando isso começa a acontecer, essa chegada, eles observam e fazem abates, né? Tem relatos, né, de Silva Coutinho, de 1792, que houve um abate de mais de 24 milhões de tartarugas, 24 milhões, não estou errando o número, né? Na região de Manaus, né, na antiga Manaus, em um único ano. Então, começou a haver um descontrole, né, no estoque natural, um uso descontrolado desse recurso. Né? Então, a primeira proibição que vem é de 1849, né, que fala assim, ó, a partir de agora está proibido a produção de manteiga e o consumo de filhote. E aí a gente vê as proibições, né? Vem acontecendo as proibições para justamente, na década de 50, 60, era comum, né, como tu colocou, a venda desses animais em feiras livres. Então, não tinha problema nenhum, né, você vender, consumir, transportar esses animais. O estoque vinha decaindo muito. Decaindo de uma forma que as comunidades começaram a perceber, opa, está acabando, o que a gente pode fazer? E aí veio a lei, né,
de 1967, presidente da época, né, Humberto Alencar Castelo Branco, então proibiu consumo, aí é animais silvestres como um todo, né? E entre os quelônios, que são animais silvestres. Então, transporte, manter em cativeiro, venda e o consumo que não seja para subsistência, é óbvio, passou a ser um crime ambiental. Então, houve aí uma proibição, teve, na época, muito transtorno nas pessoas. A gente foi ver muito lá para frente, depois de 20 anos, as pessoas começarem a atender para isso. Até então, em muitos lugares ainda se vende, né? Vendiam e vende até hoje, principalmente nos lugares onde não tem os órgãos ambientais fiscalizando.